Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Cara, se você gosta minimamente de política, ou pelo menos é obrigado a se interessar pelo assunto, você deve ter acompanhado nesses últimos dias uma série de notícias um tanto bizarras, o que é até normal nesse governo Bolsonaro, que dessa vez envolve o presidente da República, o mito dos pobres de direita, que está em conflito com uma galera de um partido lá do Congresso. Só que a parte engraçada e estranha é que esse partido do Congresso que está atacando o Bolsonaro é o próprio partido do Bolsonaro. Eu nunca tinha visto isso. E olha que o Brasil é bizarro na política. Mas o próprio partido do presidente da República em guerra com ele. A parte que me chamou mais a atenção foi que o Bolsonaro pediu para fazer uma espécie de fiscalização nas contas do seu próprio partido. Isso num tom de ameaça, para intimidar o dono do partido. E aí o dono do partido, ao invés de recuar, meteu os pés no peito do Bolsonaro e mandou fazer também uma fiscalização nas contas da campanha do Bolsonaro. Tudo isso é meio que uma guerra maluca, cara. Não precisa de oposição contra esse governo. O governo ele se auto-implode, ele se auto-sabota. É um negócio fora do normal. Eu podia encerrar a notícia por aqui, né? Você já ficou feliz, já deu uma risada. Mas o assunto é mais complexo e envolve outras coisas no contexto, o que deixa o vídeo às vezes um pouco pesado. Mas é legal você saber de tudo para entender a ideia, né? Porque aí você não fica boiando no meio, não fica sendo levado pela minha opinião, pela minha crítica, pelos meus comentários irônicos. Você mesmo vai tirar sua opinião sobre o assunto e entender toda a história. Toda essa treta que envolve o Bolsonaro e o seu próprio partido, o PSL, cheio de ataques, denúncias, ameaças, tudo internamente entre eles, e algumas coisas até graves, a partir de algumas declarações que a gente vê aí, começa lá atrás, não tão lá atrás assim, começa alguns meses atrás, quando surgiram aquelas denúncias da saga das laranjas, que o PSL estava envolvido no esquema de laranjas para favorecer a campanha deles lá. E aí tem Caixa 2, corrupção, um esquema bem grave aí, com testemunhas, delação, documentos. E, posteriormente, isso acabou evoluindo também numa disputa interna dentro do partido pelo comando da sigla. Sim, porque o partido, como formou vários candidatos eleitos nessa última eleição, ele vai ganhar uma boa cota de grana, tanto para a próxima eleição do ano que vem, eleições locais e municipais, como de verba partidária anual, que a gente banca essas facções aí. Então tem uma treta interna para assumir o comando dessa grana. E aí, cara, o partido virou uma espécie de cenário de guerra. A saga das laranjas é interessante, porque é uma situação grave, pelo menos na minha análise, e eu acho que na análise de qualquer um que vai se atentar para o assunto. Porque envolve denúncia de corrupção e Caixa 2. Tudo isso dentro do partido do presidente, cara. É gravíssimo. As provas, os testemunhos, a investigação da própria justiça e da Polícia Federal, no caso. É um negócio meio que até bizarro e absurdo. Porque esse partido elegeu um presidente que disse que ia combater a corrupção, que ia fazer tudo diferente. E ele faz exatamente o pior do que sempre fizeram. O esquema consistia, basicamente, em você colocar candidatas, mulheres no caso, como espécie de candidatos laranjas, candidatas fakes. Eram candidatas que entravam para perder, mesmo porque o partido é meio machista, pelo menos a concepção ideológica deles, e mulher não tem que se interessar por política, declaração deles próprios. Então o que eles faziam? Eles tinham um dinheiro que era obrigatório a destinar para a campanha dessas mulheres, e eles faziam com que essas mulheres, que já iam perder a eleição mesmo, devolvessem essa grana por debaixo dos panos para um administrador, para esse cara destinar a grana para outros candidatos, esses sim os favoritos a ganhar a eleição. Os escolhidos do partido, do esquema deles. Ou seja, galera, desviar essa grana, que é verba pública, já é um crime grave ali. E se você pegar essa grana e investir na campanha de outro candidato, por debaixo dos panos, nada declarado oficialmente, ou seja, Caixa 2, é mais grave ainda mais na questão eleitoral.
Isso cabe suspensão, né, da chapa, cancelamento da atual eleição. Sempre acontece, só que eles dão um jeito, né, de passar por cima. O problema é que é tão grave no partido do Bolsonaro que eles não conseguiram corrigir. Pessoal da esquerda, não tem ninguém santo aqui dentro não, tá? Tem laranja em tudo quanto é partido. Aqui no PSL tiveram os candidatos laranja, mas a grande maioria foi eleito honestamente. O PSL aumenta não, senhor presidente. E o próprio Bolsonaro está preocupado com a sua imagem no caso. Porque certamente, se você for investigar a fundo com interesse, você vai perceber que boa parte dessa grana das laranjas voltava para o Bolsonaro. Era investido direta ou indiretamente na campanha para presidente, que era a prioridade deles. Então tem envolvimento de Caixa 2 na campanha do Bolsonaro? Sim! É esse crime que está sendo investigado. Eles vão tentar distorcer a situação para jogar a culpa no ministro do turismo, no presidente do partido, mas é óbvio para qualquer um, é evidente que essa grana chegou para bancar a eleição do Bolsonaro também, em conjunto com os outros candidatos escolhidos lá. E o Bolsonaro está preocupado com isso, né? Porque fica aquela imagem do cara que combatia a corrupção ter sido eleito com esquema de corrupção em Caixa 2, comprovado na justiça, na cara de todo mundo. Internamente, na medida do processo lá, eles vão tentar protelar, enrolar, né, ou manobrar o resultado. Só que para isso ele também precisa de apoio popular. Porque ele não vai conseguir, porque o crime é muito grave e é tudo muito claro. Então, para conseguir pelo menos manter um apoio dos seus alienados, dos seus zumbis, os mais cegos, né, a militância de pobre de direita, né, porque esse crime é grave, não dá também para esconder de tudo, você vai chegar nesses caras e falar assim, é o seguinte, meu partido roubou, está envolvido em corrupção, em Caixa 2, só que eu não tenho nada a ver, eu, seu presidente, o mito, não me envolvi com isso, estou até saindo do partido. Por isso que o Bolsonaro está tomando algumas medidas, é para sair do partido do PSL. Ele quer desvincular a imagem dele da corrupção do partido que elegeu ele. Entendeu o esquema? Isso é para manter gente acreditando no herói que combatia a corrupção. É uma distorção da realidade, mas tem gente que vai acreditar nisso, cara. É absurdo, mas vai funcionar. Se ele conseguir sair do partido, ele vai jogar o B.O. tudo no partido. Se der merda, foi o partido. Eu saí de lá porque eu cobrei transparência, porque eu não me envolvo em corrupção. Sendo que ele foi favorecido pelo esquema. O que ele está fazendo com o partido dele próprio, o PSL, é um esquema de chupar a laranja e depois dispensar o bagaço. É só isso. Não tem outra explicação. Mas o Bolsonaro podia simplesmente abandonar o partido. Como ele é titular de cargo, eleito majoritariamente, né, assim como cargos do executivo ou para senador, então ele não se preocupa muito com a legenda. Ele não tem uma prisão através de regras que impede ele de abandonar o partido a hora que ele bem entender. Ele poderia já estar em outro partido. O problema é que ele ainda insiste em manter o controle do partido. Controlar a grana do partido. Que depende muito da quantidade de candidatos eleitos que estão lá. O Bolsonaro pode sair à vontade a hora que quiser. O problema são os deputados da base do Bolsonaro que compõem o partido do PSL. Uma grande bancada formada nessa onda mentirosa da direita. Isso deu uma vantagem, deu um volume de importância para o partido que vai gerar muita grana. Tanto para a próxima eleição para vereador e para prefeitos, como também anualmente. E quem administra essa grana é o presidente do partido, né, o Bivar. E a treta com o Bolsonaro é para colocar a quadrilha dele no comando do PSL, tirando o comando do Bivar. Porque ele quer eleger os seus prefeitos, os seus vereadores como cabos eleitorais para as próximas eleições e garantir mais grana ainda para ele. Contigo agora, vou ligar para outras pessoas. Até quem sabe de passe aí tem um número com folga até. Tá? Se mais um, se você fechar agora, já tem o suficiente. Aqui tem 25, já falei com o Peter Nery, falou contigo agora, vou ligar para outras pessoas. Que reage agora numa boa, porque é uma medida legal, questão de lista. Tá? Eu nunca fui favorável à lista, deixa bem claro. Você vai à eleição direta, mas no momento você não tem outra alternativa, só tem a lista. Olha só, nós estamos com 26, falta uma assinatura para a gente tirar um líder, tá certo? E botar um outro. E a gente acerta, e entrando o outro agora, em dezembro tem eleições para o futuro líder a partir do ano que vem.
A maneira como está, que poder tem na mão atualmente o presidente, o líder aí? É o poder de indicar pessoas, de arranjar cargo no partido, é promessa para fundo eleitoral por ocasião das eleições, é isso que os caras têm. Mas você sabe que o humor desses caras muda de uma hora para outra, muda. Esse é o esquema. Esses partidinhos sempre viveram em torno disso, de candidatos que entram, né, e geram grana para sigla. E aí eles fazem seus acordos e tal. Só que sempre teve um esquema aqui no Brasil, onde esses candidatos faziam esse acordo com os partidinhos para ambos saírem favorecidos. Só que no final, logo após a eleição, os deputados, senadores e outros políticos aí abandonam seus partidos. Os partidinhos que deram vantagem para eles entrarem não valem mais. Porque às vezes a bancada é pequena, não tem a proximidade com o poder, não gera as malas. Entende isso? Então os acordos fazem com que esses caras traiam o partido. Não tem nada de ideologia partidária, causa, né, discurso, não tem nada disso. É só uma questão de custo-benefício. É mais fácil se eleger no partido pequeno, quando você tem uma votação expressiva. E para o partido pequeno também é útil fazer acordo com esses candidatinhos aí, né, de ondinha, como a direita brasileira dessa vez. O problema é que vai vir muita grana, né, para o partido do PSL. E os caras estão de olho nessa grana. E a briga é pelo comando dessa grana. Só que se o Bolsonaro sair, como ele pode fazer, ele gostaria muito de levar todos os seus apoiadores, os seus deputados, militantes, para o partido que ele fosse. E aí fazer com que essa grana fosse para o novo destino, para o novo partido que ele escolhesse. Para dar vantagem para eles. Se o Bolsonaro sair agora, os deputados não vão poder sair. Porque eles não podem mais abandonar o partido como eles sempre fizeram. É um esquema de sacanagem e traição. Os próprios partidos já entenderam como funcionava esse esquema e montaram alguns mecanismos de defesa. Estabeleceram uma regra onde o deputado eleito não pode simplesmente abandonar quando termina a eleição, como eles sempre fizeram. Se ele fizer isso, sem um acordo de saída, ou fora do momento próprio para isso, que é uma janela de transferência na véspera da eleição, e isso já é uma sacanagem, mas ninguém liga, né? Se ele simplesmente terminar a eleição e abandonar o partido, ele perde o mandato. Porque o mandato não é mais do candidato, e sim do partido. Principalmente daqueles candidatos que entraram com voto de legenda, que não fizeram um coeficiente sozinhos. Candidatos como Eduardo Bolsonaro, Joyce Hasselmann, Janaína Pascoal, não se preocupam com isso. Sozinhos eles já entravam com a sua votação e até colocaram mais outros. O problema são esses outros, que entraram com os votos que sobraram para o partido escolher. Esses mandatos, essas cadeiras, são do partido hoje, justamente para evitar os canalhas no esquema de trair, de abandonar o partido e fechar com outro. E aí o PSL não vai abrir mão, né, da base desses deputados traíras e entregar o mandato para eles de acordo, ó, pode ir aí e tá de boa, já era. Não tem, as regras impedem isso. Então a treta do Bolsonaro é para atacar a imagem do partido ou para assumir o controle, afastando a sua direção, o Bivar no caso, ou então para justificar, né, a saída dos seus deputados. É um acordo de saída. É o que o Frota fez dentro do próprio PSL. Começou a atacar o próprio partido, né, desvairadamente aí pela internet e rede social, provocou um mal-estar, um desconforto, e ele sabia de muita coisa suja internamente, ameaçou divulgar, e aí o partido chamou ele para um acordo. Vamos fazer um acordo? Você sai com a sua cadeira, a gente não vai pedir de volta. Como funciona? A gente te expulsa. É um acordo de expulsão. O Frota conseguiu. A Tabata Amaral, traíra do PDT e da esquerda brasileira, também está tentando isso. Está forçando a sua saída. Está forçando a sua expulsão. Só que a galera do PDT, lá do Ciro Gomes, já entendeu o esquema dela. Ela está louca para ir para o partido de direita. Mas a cadeira é do PDT. E ela está preocupada com isso. E perdeu o espaço, porque ela sabe que ela nunca mais vai ter volta da esquerda. Então ela tem que montar uma imagem de saída honrosa, né, para justificar a ida para a direita e algum interesse do eleitorado ainda para ficar no poder mais algum tempo. Esse é o esquema, tem que ser expulso. O Bolsonaro pode sair, os deputados como Carla Zambelli e outros traíras de lá não vão sair assim tão fácil. Vão perder o mandato ou vai para a justiça isso daí. Então é complicada a situação do PSL pró-Bolsonaro e é complicada a situação do Bivar também, sendo atacado pelo próprio presidente. Então o que está acontecendo agora é uma coisa mais bizarra ainda,
que é o partido do PSL, o partido do presidente, atacando politicamente o próprio presidente. Vai além de declarações, de ameaças, de intimidação. Né? Vai à obstrução agora de votações, votando contra, né, os projetos do governo. É um negócio, uma anarquia. É uma anarquia. É loucura o que está acontecendo no Brasil com essa direita no poder. É muito canalha pilantra junto, cara. É cobra mordendo cobra o tempo todo. E o Bolsonaro fez uma atitude extrema, que foi aquela de tentar intimidar o partido. Não, eu quero fazer, né, uma fiscalização nas contas do partido. Né? E aí ficou todo mundo em choque, porque ele sabe que tem coisa errada lá. O problema é que o Bivar, o tiozão, tão malandro quanto o Bolsonaro, né, falou, você quer fazer fiscalização nas contas do partido? Não tem problema. Vamos chamar uma fiscalização nas contas da campanha para presidente. Que eles também sabem que tem coisa suja. O risco de implosão, né, e de, sei lá, uma consequência muito mais grave é absurdo nesse momento, cara. É como se tivesse uma pica desse tamanho, pronta para entrar na bunda de alguém lá e tá cheio de bunda à disposição. Basta um deslize, sabe? Basta uma vacilada. Um sabonete que cai no chão. Acredito eu, né, que como são malandros de política, eles vão chegar a um acordo. Vai acabar esse período aí de ameaça, de intimidação, declarações. Eles vão acabar chegando a um acordo aí. O partido vai ficar lá com a sua grana, que é isso o interesse do partido unicamente, e o Bolsonaro vai sair e vai tentar fazer uma coisa diferente. Mas os ataques estão tomando proporções que talvez não deixem mais margem para acordo. Como, por exemplo, mandar o Moro e pegar a Polícia Federal e invadir os escritórios, né, do Bivar e do PSL. Cara, vai gerar reação. Reação mais radical do outro lado. Quer fiscalizar minhas contas, quer pegar a minha corrupção aqui no meu partido, que você sabe que existe porque você sempre participou desses esquemas? Então tá bom, vamos pegar também os esquemas da sua campanha, porque foi eu que administrei a sua campanha. Então eu sei onde está tudo sujo. Esses esquemas partidários, de políticos e eleição, sempre tiveram, cara. Não é só exclusividade da direita ou do PSL. Todos os partidos fizeram isso, principalmente os pequenos, que é onde Bolsonaro adora ficar pulando de um partido para o outro. O esquema é sempre esse. É ali que desvia a grana, é ali que entra as malas, os acordos. Sabe? É depois que surgem as traições. E o Bolsonaro achou que ele ia fazer isso à vontade agora. Sou presidente, mando na porra toda. Só que tem gente tão malandra quanto ele do outro lado. Correto? Esses esquemas nunca caem porque eles fazem um acordo de os dois mentirem igual. Ou seja, tanto o candidato quanto o partido mentem igual na hora que são investigados. Que a coisa vai para alguma denúncia e tal, que a justiça eleitoral pega no pé. Ambos vão lá, contam a mesma mentira e fica tudo certo. Não tem como ir contra isso daí. O problema é quando um dos dois ameaça não contar a mesma mentira. Ou seja, quando um dos dois ameaça, né, falar a verdade ou jogar merda no ventilador. Aí o negócio fica totalmente louco, cara. Se um dos dois ameaça contar a verdade, aí acabou as mentiras, mano. É isso que está acontecendo entre o PSL, Bolsonaro, a saga das laranjas, a disputa pela grana. É uma zona, cara. Direita é uma zona aqui no Brasil. Não tem nada de corrupção, de moralismo, de nova política. É o pior que existe na política do mundo, eu acho. Valeu.